Olá, senhores, vamos com uma questãozinha, mais uma de magnetismo aí, a questão 8 da Mackenzie, que fala o seguinte: dispõe-se de dois condutores infinitos, retilíneos e paralelos, percorridos pelas correntes 1 e 2 de intensidades iguais a 10 amperes e de sentidos contrários. Um próton, carga 1,6 10 a menos 19 coulombs, é disparado do ponto A com uma velocidade inicial de 1 vezes 10 a sexta metros por segundo, seguindo uma direção paralela aos condutores e sobre o plano que os contém, ou seja, sobre o plano do papel, o plano da tela para nós aí. A intensidade da força que esse próton fica sujeito no instante do disparo é dado μ0 igual a 4π 10 a menos 7 tesla metro por ampere, e ele quer o valor da velocidade. Meninos, a gente vai ter que usar aí a regra da mão direita, certo ou não? Olha lá, ó. A corrente não está subindo aqui com o dedão, ó. Isso significa que o campo magnético sai do lado esquerdo do fio aqui, do primeiro fio, com a corrente 1. O campo gira ao redor do fio e entra do lado direito. Então, olha só. O movimento do campo magnético gerado por esse fio aqui é esse, ó. Ele sai desse lado, gira ao redor do fio e entra do outro lado. Então, o fio 1, ele gera aqui nessa região um campo magnético entrando à direita dele e saindo desse plano à esquerda dele, certo? Este é o campo magnético gerado pelo fio 1. E o fio 2? Vamos ver? Vamos voltar a mão direita aqui. A corrente, nesse caso, agora desce, né? Então, olha lá, a corrente no fio 2 desce. E aí o campo magnético sai do lado direito e entra, ó, lá do lado esquerdo. Então, agora, ó, o campo magnético gerado pelo fio 2, ele sai do lado direito, gira, passa aqui em cima do fio, ó, entra aqui do lado esquerdo e vai passar lá por baixo dele novamente. Então, percebo que esse fio gera um campo saindo do lado direito, esse é o fio 2, tá? E gera um campo entrando no plano da folha, no plano da tela, do seu lado esquerdo. Esse é o campo B2. Pronto. Nós sabemos que naquela região aonde aquele próton, aquela carga positiva vai estar passando, senhores, tem dois vetores campo magnético entrando no plano do papel. Eles estão com a mesma direção e o mesmo sentido. Isso nos permite calcular o campo magnético resultante. Para poder calcular o campo magnético resultante, eu vou poder fazer o valor do B1 mais o valor do B2. Bom, como que nós calculamos o campo magnético gerado por fio retilíneo percorrido por corrente elétrica mesmo? É o μ sobre 2 vezes π vezes d. Então vamos lá. A corrente é a mesma, as distâncias são as mesmas, então nós vamos poder afirmar que o valor do vetor campo magnético B1 é igual ao valor do vetor campo magnético B2. Então aqui, ó, o μ, nós sabemos que vale 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente que vale 10. Tudo isso dividido por 2 vezes π, vezes a distância do fio até o ponto, ou do fio até o ponto, que vale 1 centímetro, mas precisa entrar em metros, né? Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. Π em cima, π embaixo, ó. Pode cortar os dois pipi. Aí nós vamos ficar 4 dividido por 2, dá 2. E aí, com as potências de 10, nós vamos ficar que esse campo magnético vale 2 vezes. O 10 a menos 2, se eu levar para cima, fica 10 a mais 2, né? 10 a 2 com 10 a 1 fica 10 a terceira. E 10 a terceira com 10 a menos 7, sobra para nós um 10 a menos 4. Portanto, o campo magnético é 2 vezes 10 a menos 4 tesla. Ou seja, o B1, ele vale 2 vezes 10 a menos 4 tesla. Mais o B2, que também vale 2 vezes 10 a menos 4 tesla. E, portanto, nós vamos poder falar que o campo resultante na região vale 4 vezes 10 a menos 4 tesla, certo? São 2 gororobas mais 2 gororobas, dá um total de 4 gororobas. No caso, as gororobas vale 10 a menos 4 para nós. Bom, qual é o valor da força magnética que fica sujeita agora a essa partícula? Então vamos lá. A força magnética a gente calcula pelo B, QV,
seno de θ. E aí, senhores, o θ, para nós aqui, vale 90 graus, certo? Porque é o ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético. Se a gente fosse ver em 3D aqui, ó, o vetor velocidade está nessa direção e o campo magnético está entrando no plano do papel, né? Portanto, eles são perpendiculares entre si. Então vai ficar fácil, ó. Seno de 90 é 1. Então é só substituir os valores que nós temos, ó. O campo magnético vale 4 vezes 10 a menos 4, vezes a carga de um próton, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. E a velocidade que ele deu vale 1 vezes 10 a sexta. Olha que bonitinho. 4 vezes 1,6, a gente já chega que a força magnética vale 6,4. Você chegou aqui, acabou teu exercício. Acabou teu exercício. Olha nas alternativas, nenhuma tem coeficiente 6,4 a não ser C. Então você já sabe que tem que ser alternativa C, não vai mudar aquele resultado ali. O que vai mudar apenas é a tua potência de 10, não perde tempo, correndo o risco de errar em conta aí. Óbvio, você não ia encontrar a alternativa, mas já marca a alternativa. Mas vamos terminar, potência de 10, mantenho a base e somos expoentes, né? Menos 4 com menos 19 dá menos 23, com 6, isso daqui ainda sobra 10 a menos 17. Portanto, a força que ela fica sujeita é de 6,4 vezes 10 a menos 17 newtons, e nem foi necessário usar a regra da mão esquerda para indicar para onde essa partícula iria, certo? Mas se você quer jogar a regra da mão esquerda lá, a velocidade está para o topo da tela, o campo está entrando na tela, portanto a força puxa a partícula para a esquerda da tela, ela vai em direção ao fio 1 ali, sentido do fio 1. Fechou, meninos? Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa teu like, um grande abraço a todos e até mais.